considerada uma das atrizes mais belas da chamada Boca do Lixo do cinema brasileiro, está lançando agora um livro chamado Luz, Cama, Ação. Aqui ao meu lado, na Reserva Cultural Noelle Penny. Noelle, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu queria saber como que surgiu essa ideia de colocar suas memórias num livro. Olha, Rafael, esse livro, essa vontade que eu tinha, se tornou imperiosa depois que eu voltei da Espanha, né? Porque eu não sei se você sabe, eu morei lá há 18 anos, né? Depois que eu cheguei aqui, porque logicamente durante esses 18 anos eu vim aqui, né? Porque minha família é toda daqui. Mas a gente vem como turista, né? Então você não se liga muito no que está acontecendo no país. E aí depois de voltar já definitivamente, que eu me instalei, né? Comecei a recuperar os contatos com meus amigos jornalistas e as atrizes e tal. Foi aí que eu fiquei sabendo, né? Que os nossos filmes daquela época, né? Da chamada pejorativamente de Boca do Lixo, esses filmes, posteriormente, eles foram adulterados, né? Sem o nosso consentimento, né? Logicamente. E aí, eu fiquei assim, muito impactada com isso, porque eu falei, gente, agora como que a gente... Porque essa nova geração, o pessoal da nossa época, logicamente sabe que quando começou o cinema pornográfico, essas atrizes da nossa época foram todas para outras mídias, né? Umas foram para o teatro, o caso da Zilda, né? E então eu pensei, nossa, como que a gente vai recuperar isso, né? Poder dizer para essa moçada de agora, as pessoas que não conhecem, né, o que era o cinema nacional, que aquele foi um movimento super importante, né? Então eu falei, o único jeito é eu escrever um livro, porque você teria que procurar todo aquele pessoal, tem gente que já não se dedica mais, né? Outros já morreram, então seria algo muito complicado, apesar que algumas amigas minhas fizeram isso e parece que estão tendo algum resultado, né? A Zaira Bueno, por exemplo, que é daquela época, ela agora mora em Los Angeles. E ela me contou que quando esteve aqui, ela conversou com um advogado e é especialista em direitos de imagem. E ele falou, Zaira, é bem complicadinho, mas a gente vai tentar ver o que a gente pode recuperar não só do direito de imagem, que eles não poderiam ter usado, né? Se você não autorizou, porque os filmes que eu fiz, Rafa, por exemplo, o que eu te comentei, o Chapeuzinho Vermelho, ele agora se chama Gula do Sexo, para você ver que coisa absurda. Então, embaixo ainda eu vi lá, eu procurei na internet todo esse material e lá estava escrito, contém cenas de sexo explícito. Como eu fiz a protagonista, todo mundo que vê aquilo vai pensar que eu fiz, né, que eu participei das cenas de sexo explícito. Né, eu não tenho nada contra quem topou fazer posteriormente esse cinema, né? Mas assim, eu acho absurdo eles usarem a imagem da gente sem o nosso consentimento e ainda de uma forma, né, bem assim, que a gente não gostaria de estar lá, que foi precisamente por isso que nós saímos. O que a Noelle está falando é que teve um período na Boca do Lixo que começou com faroeste, eles transitavam em vários gêneros. Teve uma época que chegou no seu ápice da produção, que foi a pornô chanchada. E após o filme chamado O Império dos Sentidos, que estreou aqui em São Paulo, e 2 anos depois o Coisas Eróticas estreou, teve um boom no cinema pornográfico, de fato, com cenas de sexo explícito. E aí os produtores eles agiam de má fé, usando os nomes como os da Noelle, da Zilda, Nicole, enfim, para atrair o público a ver cenas que não condiziam com a realidade, né? E aqui no seu livro, o que mais que você colocou? Dá para colocar tudo que você viveu ou não? Não dá para contar tudo que você passou? Eu digo assim, parece que era uma emergência tão grande que eu procurei concentrar esse livro mais nesse aspecto, né? Falando os títulos originais dos filmes e agora como eles se chamam. Também falei de alguns profissionais, né, com os quais eu tive a honra de trabalhar. Então eu faço um apanhadinho assim, de toda aquela, não de toda a etapa, né, porque na verdade esse livro tem 164 páginas.
O pessoal até me pergunta, vai continuar? Vai continuar? Volume 2? É, volume 2, eu acho que vai ter o 2, o 3 e o 4. Porque a gente vai resgatando essas lembranças e, na verdade, eu conto coisas assim até bem humoradas aqui, né? Quem fez o meu prefácio foi o Luiz Gonzaga dos Santos, né? O que dirigiu o Anúncio de Jornal, que é esse filme que eu te trouxe. E o Luiz, ele fez o prefácio e ele, quando leu a primeira cópia, ele falou, Noeli, nossa, mas nunca ninguém defendeu tão bem a nossa classe, né? Porque assim, eu admiro muito vocês, essa nova geração que procura resgatar aquele nosso cinema e mostrar o que foi aquilo, aquele movimento foi muito importante, né? A gente chegava a fazer em São Paulo quase 100 filmes por ano, entendeu? Era um boom assim, era a nossa Hollywood, né? Tanto é que você vê aqui que eu coloquei Holly Boca, eu uni Hollywood com Boca, né? Então ficou Holly Boca. O pessoal também acha engraçado. E também eu tenho uma avaliação crítica desse livro muito positiva, que é do Carlo Mossi, né? Do Carlo Mossi, diretor. Então ele fala coisas assim maravilhosas que eu fiquei até entusiasmada. Eu falei, nossa, agora vai. Pelo menos o propósito de que todo mundo soubesse o porquê que a gente deixou aquela fase do cinema, que foi isso que você explicou a princípio, né? Que começou essa fase do cinema, digamos, pornográfico, sim, né? Explícito. Sexo explícito. Então, a partir de aí, nós daquela época, a gente como não aceitava participar daquele segmento, né? Então a gente saiu, cada uma para um lado, e eu tive essa oportunidade de ir para a Europa, né? Falavam que os cachês, eles eram bem atraentes, né? Uhum. Eles eram, acho que quase que o dobro do que vocês estavam acostumados a ganhar trabalhando na pornochanchada. Algumas atrizes declinaram, outras não, como a Débora Muniz. A Débora continuou, né? Eu fiquei sabendo só depois. Eu acho assim, eu conto até uma anedota nesse livro aí, a respeito disso. Isso é o meu pensamento e a minha forma de ver aquele cinema, né? Eu falo assim, o cinema para um ator, eu digo o cinema, qualquer segmento, teatro, televisão, você quando interpreta algo, por exemplo, eu dou um tiro no personagem tal, né? Eu não tenho que estar com uma pistola carregada e matar meu colega. Então eu considerei, é até engraçado falar assim, mas eu considerei aquilo do sexo explícito a mesma coisa. Porque a gente fazia, eu digo a mesma coisa no sentido de que você fazia... Porque quando você fazia aquelas cenas de cama, da chamada pornochanchada, você insinuava sexo, que é o trabalho de um ator, você convencia talvez o público que você estava fazendo sexo, né? Mas é o que eu estou te dizendo, então seria a mesma coisa, quer dizer, para eu mostrar numa cena que eu estou numa cena de cama, então eu tenho que fazer mesmo. Queria saber como que você começou no cinema, assim, como que foi o convite, né? Tem muito romance dizendo que as pessoas circulavam lá pela Rua do Triunfo, que fica aqui no centro da cidade, e saudosa o produtor rua. Olhava, se encantava com a atriz e convidava ela para participar, não precisa ser formada, né? Às vezes o rosto, o corpo... Exato, atraía, né? Convite. Eu falo disso também nesse livro, eu falo disso aqui. No meu caso, eu falo assim, eu acho que no meu caso foi mais difícil. Difícil assim, porque eu não encontrei nenhum caça-talento, né? Pela rua. Eu comecei fazendo teatro, naquela época eu estava fazendo uma peça, inclusive, era uma peça sacra, né? O pessoal acho que ainda pensava, nossa, essa atriz... Eu fiz 3 peças sacras seguidas, né? Essa atriz agora faz cinema pornô, né? É freira, agora é... Então, e depois você mesmo, você procura a meca, como eu digo, né? Eu falei, de qualquer forma, me descobrindo ou não alguém, eu procuraria, porque ali era a fábrica de cinema, né? Então, eu cheguei lá, eu não me lembro exatamente, Rafael, assim, aqui no livro eu falo que não me lembro de como eu cheguei até lá, mas que fatalmente eu chegaria, porque era lá que estava o trabalho, né, do ator que queria fazer cinema. Eu queria que você falasse agora um pouco dos filmes que você trabalhou, se pudesse rememorar um a um, eu sei que são vários. Eu fiz 33 no total, né? No total. Mas assim, desses 33,
primeiramente, você nem lembra assim no momento, eu vou falar, eu fiz tal, 33 filmes, mas você lembra assim dos mais importantes, né? Dos que te deram assim uma bagagem melhor para alavancar a sua carreira. Eu considero, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, que foi o meu primeiro protagonista. Depois eu fiz O Rei da Boca, eu fiz Rei da Boca, um dos mais importantes assim, que em questão de boom da mídia e tal, Anúncio né? de jornal. Anúncio de jornal foi muito comentado, porque anúncio de jornal foi com aquela cantora lá que na época tocava em todas as rádios, né? A Júlia Graziella, não sei se você lembra dela. Sim. Tanto é que a música tema do filme é dela, Anúncio de Jornal. Precisa-se de moças, boa aparência para secretária. E a partir daí era o argumento do filme. E eu acho, no total, eu fiz com Fauzi Mansur alguns também, que eu considero a experiência muito boa. Com Jean Garret eu fiz Noite em Chamas, que foi onde eu conheci a Aldine, né? Sim. Então, eu tenho assim, nossa, depois que eu voltei para cá, eu fui visitar a Rua do Triunfo, aí você fica com aquela sensação saudosista, né? Você começa a reviver, eu falo, gente, isso não poderia ter fechado, né? Essa fábrica de sonhos que a gente tinha aqui, né? Eu falo, nossa Hollywood brasileira era ali, né? E todo mundo com recursos próprios, você vê que era uma luta e todo mundo conseguia fazer cinema, né? Sim. Porque a Embrafilme, eu não sei se vocês sabem, ela apoiava mais o cinema do Rio de Janeiro, né? E os produtores que se aventuravam, eu digo que se aventuravam porque tinha gente que vendia o que tinha, né? Imóveis e tal, para começar o primeiro filme. Vocês, atrizes, né, da Boca do Lixo, eram os grandes chamarizes dos filmes, né? Estampavam os cartazes, os nomes em letras garrafais, né? É o que atraía um público. Vocês ganharam dinheiro com o filme? Você conseguiu capitalizar em cima disso? Olha, eu acho assim, as minhas colegas sempre se queixaram assim que o boom que elas deram para esses filmes, elas teriam que ser melhor pagas, né? Assim, as que fizeram muito cinema mesmo, Helena Ramos, a Aldine Miller, que não tinha um filme que você não via a Helena e a Aldine, né? Era atrizes chamarizes de público mesmo. Só, Rafa, aqui no meu caso, eu ganhei mais dinheiro com o cinema, em termos de trabalho, assim, porque eu fiz 3 novelas, né? Mas o cinema era que melhor pagava. Agora, se você me diz proporcionalmente ao lucro, porque como você disse, éramos as galinhas dos ovos de ouro, né? Se é que se pode dizer assim. Então, eu acho que isso teria que ser melhor distribuído, essa renda, né? Desses filmes. E quem ficou rico mesmo, quem ficaram ricos foram os produtores, né? E uma coisa também que pouca gente sabe, mas você foi uma das pioneiras em pousar nua, né, pela revista Homem. Hoje essa revista item de colecionador. Como que surgiu esse convite? Eu acho que quem me ligou foi a Cineira Arruda, a jornalista, né? Na época ela fazia muitos ensaios sensuais, né? E ela me ligou e perguntou se eu queria fazer para a revista Homem, né? E aí naquela época, olha para você ver como a gente era toda cheia de... A gente falava, mas o que vai aparecer, né? Então tinha muito disso. E com a Cineira me convidou, eu já sabia que o trabalho dela era bem mais cauto, assim, e mais refinado, né? Era uma nudez refinada, estilo, assim, filmes franceses. E quando você vê a Rua do Triunfo hoje ocupada, é uma tragédia social, né? Que são a Cracolândia, né? Ela está encravada ali na Cracolândia. O que você sente quando vê a Rua do Triunfo no estado que está hoje? Olha, inclusive, eu escrevi a minha sinopse, ela fala exatamente sobre isso, né? Que me dá muita pena. Ó, você deixa eu ler só a última frase? Sim. Ó, não, leia você. Leia a partir de aqui, que eu falo exatamente a resposta da pergunta que você Então, me faz. Segundo a autora, hoje, a Rua do Triunfo deveria ter sua calçada da fama para homenagear talentos indiscutíveis e tão heterogêneos, que deixaram seu legado muitas vezes por esforço próprio. Infelizmente, esta mesma rua atualmente é o palco de um fenômeno social totalmente antagônico
ao glamour que se viveu ali, a Cracolândia. Tá respondido? Exatamente, é isso que eu penso. Eu falo, gente, se aqui era a rua, assim, pejorativamente chamada de boca do lixo, mas aqui era a rua do glamour, né? Você via que tudo ali era cheio de escritórios de produtores, né? Você ia lá, por isso que a gente, era como se fosse uma família gigantesca, né? Você saía do escritório, por exemplo, nem esperava assim que alguém te ligasse, não, ele tem um... Você saía de um escritório que você estava terminando um filme, aí você ia no outro, do outro diretor, e aí, olha, oi, tudo bem, Curi? Ele falava, então, Noeli, tem um trabalhinho para você no próximo filme. Entendeu? Não era era uma coisa bem familiar até. E por isso que eu acho que, nossa, eu falo assim, gente, como que aquilo pôde acabar, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer é se, para você, no seu inconsciente, você se via como um mulherão, como as pessoas, né, mulher fatal, como o público via, como os produtores viam, ou não? Você se espantava com o que via na tela? O ator, eu acho que ele é muito narcisista, na verdade, né? Quando você faz um papel, por exemplo, se eu fizesse uma velhinha, eu queria, naquela época eu não fazia, mas eu digo, dando um exemplo, se o ator faz um velhinho, ele quer que a pessoa veja aquele, o mais velhinho possível, o mais convincente possível. Se na época o intuito era parecer mulherões, né, que éramos sensualíssimas, né, que diz que até casamento se desfazia por causa das atrizes de cinema, né? Eu li na revista Zingu, essa revista, acho que você sabe, né, que fala sobre cinema, do Matheus Trunk, e um fã meu lá daquela época, ele falando assim, nossa, Noeli, eu ia todo dia ao cinema e falava para minha esposa que eu ia não sei para onde, deu quase divórcio, não sei o que, umas histórias assim, que isso era pro ego da gente muito legal, né? Porque era aquele o intuito dos filmes, apesar que se fazia vários estilos, como você disse no começo, né? Era faroeste, era filmes sérios mesmo, de temáticas sérias, né? Filmes épicos. Épicos, né? Eu falo desses filmes aqui também. Então, só que quando a proposta era que você parecesse um mulherão sensual na tela, era isso que você queria ver em você, né? Você queria convencer o público daquilo, mas aí já entrava o ator, né? Já entrava a atriz. Tanto é assim que eu te disse que quando eu fui fazer o nu, aí eu já tive os condicionamentos, né? Porque a gente passava talvez essa imagem, né? Nossa, elas fazem filme de pornô chanchada, então pode vir aqui e mandar pôr a perna aqui e a outra ali, né? Como aconteceu comigo lá no caso da revista Privé. Mas é isso, a gente queria se ver gostosa, sensual, entendeu? Como o público comprava, né? A gente adora se ver, né? O ator é muito narcisista. Imagina se a gente trabalhasse e ninguém fosse ver, né? E a gente quer que o público veja, ou seja, como dizia o Stanislavski, o ator, ele tem que convencer. O que é interpretar um papel? Convencer um público, né? Noeli, foi no período da chegada do sexo explícito que você optou em morar na Espanha? Então, eu tinha, assim, muita curiosidade por conhecer a Europa. Assim, eu tinha uma vontade imperiosa de conhecer a Europa, mas não para morar lá, né? Algum dia eu iria, né? E eu saí quando terminou essa etapa nossa lá, que a coisa foi degringolando para esse segmento do sexo explícito, aí eu tive a oportunidade de fazer uma novela no SBT, né, que se chamava Vida Roubada. E nesse meio tempo, essa minha amiga que se casou com um inglês e morava na Espanha, ela me sugeriu, ela falou, Noeli, por que você não tenta vir aqui, você tenta alguma coisa, né? O espanhol é muito fácil pra gente, né? E se você conseguir, você fica, senão você volta, vai ser uma viagem. Eu fui, em princípio, inclusive, para ficar 4 meses, né? Eu gostaria muito que fosse o Pedro Almodóvar que me tivesse convidado. Quase que eu fiz o filme dele, olha só, sabia? conta essa história. Nossa, foi tão legal. Ele estava fazendo o casting para Tacones Lejanos, que chama o filme, né? Com a Vitória Abril, Antônio Bandeiras. E a minha agência
Porque lá tem um guia, chama Guia de Atores, que é um livro assim, como se fosse, parece assim como se fosse a lista daqui. Uma enciclopédia. Como se fosse um guia de atores, onde aparece ali a sua foto, uma parte do seu currículo e tal. E esse livro é distribuído anualmente, chama Anuário Cine Guia. Eu tenho até alguns exemplares, depois eu te mostro. E essa agência, né, me chamou para fazer parte da agência e eles me chamaram exatamente para esse casting do Pedro, né, do Tacones Lejanos. Eu nem acreditei quando eu cheguei lá. Eu conto essa passagem aqui no livro. E aí eu estava competindo com uma outra atriz, competindo, eu digo, nesse papel especificamente. Esse dia que eu fui fazer lá os testes de câmera e tal, né, eu estava concorrendo com ela, que é uma atriz famosa, só que ela é transexual, né, ela chama Bibi Anderson. Não é a Bibi, atriz norte-americana, mas ela chama Bibi Anderson, tem gente que confunde, né. Ela é muito conhecida na Espanha e ela era como se fosse uma atriz fetiche, né, do Pedro Almodóvar. E aí a gente concorria para esse papel, que era uma detenta, não uma prisioneira, que liderava as presas, né? Aí tinha que ser loira, saber dançar e tal, e eu concorria com ela. Aí o Pedro, o fetiche dele era a Bibi, mas foi maravilhoso. Ela que fez o papel, né? Mas foi maravilhoso. Eu falei, gente, mas eu aqui concorrendo com a Bibi Anderson, já tá ganho o papel, né? Legal. E fora, além da produção do Luz, Cama e Ação, volume 2, qual que é a sua projeção para o futuro? O que você tem projetado para o futuro? Olha, assim, para o futuro, minha coisa, eu sou uma atriz, acho que até um pouco atípica, né? Eu sempre digo isso, porque eu sou apaixonada, eu sou louca por cinema, né? O cinema é uma coisa que me deixa assim alucinada. Eu gostaria muito de fazer cinema, mas enquanto isso não acontece, o dia que eu fiz o lançamento do meu livro, eu ainda falei para a plateia, porque eu não sabia exatamente quem estava lá de profissionais, eu falei, gente, se tiver algum diretor de cinema aqui, não se sinta aludido, viu? Porque eu quero fazer cinema. Mas enquanto isso, porque eu para fazer outra coisa, Rafa, tem que ser algo relacionado com a arte. Eu não posso estar fazendo nada aqui, e por isso eu me formei em fotografia. E agora eu faço, inclusive, algo que assim, é até bom falar, né? Que eu faço os ensaios sensuais para mulheres comuns, né? Que são que está muito de moda, porque surgiu na novela do Manuel Carlos, da Rede Globo. Esse boom das mulheres normais, que não são modelos nem atrizes, quererem fazer um ensaio sensual numa revista para dar de presente para o seu marido, namorada, né? Então eu estou focada nisso por enquanto, né? Mas eu escrevi também agora um stand-up, que eu vou gravar agora lá em Mogi das Cruzes, no Teatro Vasques. E a gente vai gravar, que eu digo, o teaser, né? Para poder isso começar a circular por aí, porque eu quero montar esse espetáculo do stand-up. Está muito de moda agora, né? E também eu escrevi uma peça que se chama Cá Entre Nós, que é uma comédia muito legal. Não é porque eu escrevi não, né? Mas é só de falar eu dou risada porque é muito engraçado. Se chama Cá Entre Nós, são duas personagens femininas e produtores, eu estou aí esperando vocês. Você está no programa Zootropo da TV Cronópios. O subtítulo desse programa é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu queria saber, Noelle, de você, o que o cinema te revela? O que o cinema me revela? Eu acho que o cinema tem uma força tão grande em questão cultural. A linguagem do cinema, para mim, me atrai tanto, porque eu falo assim, você pode fazer no cinema qualquer coisa que possa alcançar a sua imaginação. O teatro é mais limitado, né? A televisão eu também, bom, a televisão com a tecnologia de agora talvez não, mas eu acho que o cinema, tudo que você imaginar é possível fazer no cinema. Então o cinema me revela um mundo encantado, interminável, sabe? É uma coisa assim que eu acho que a sua imaginação é interminável, se você tiver recursos, logicamente, né? As grandes produções hollywoodianas dão conta disso, né? Que a gente pode fazer o que você imaginar, você faz com a linguagem cinematográfica, entendeu? E eu fico assim, Rafa, super
entusiasmada de ver, porque o pessoal que me convida para dar entrevista, para falar, é sempre esse pessoal jovem, né? Esse pessoal da nova geração de cineastas, estudantes de audiovisual em geral, né? E eu falo assim, que maravilha que esse povo se entusiasma de saber, né, como que foi o nosso cinema daquela época, né? Como que se sustentou aquele movimento tão importante, né? Eu acho fascinante isso.